Tá, estão conseguindo ver, né? Vamos lá. Aqui, tipo, tá, vou continuar de onde eu estava. Tá, a publicação do edital, que já automaticamente já vai iniciar a, a fase de inscrições e de habilitação logo após, né? Que vocês encaminham as certidões no caso de pessoa física. E no caso de pessoa jurídica, o CNPJ, as certidões, em caso também de entidade, tem que encaminhar o estatuto da entidade, da associação, né? E a ata de reunião que fez e montou a mesa diretora. Tá, vamos lá. Aí, logo após que for formalizado ó, a habilitação, a seleção e a habilitação, já vem a assinatura do termo. O termo é como se fosse o contrato, a formalização do compromisso entre o agente e o poder público. E logo após a transferência do recurso. É feito o empenho logo após a transferência do recurso. E aí, depois de vocês receberem o recurso, vocês podem iniciar as fases iniciais da execução. Aí é aqui que entra a questão de, de que eu tenho que falar algumas coisas para vocês se atentarem. Quanto às divulgações, as divulgações vocês precisam, é obrigatório que seja colocado a logo, inserida a logo, e tanto da prefeitura quanto da FENAB também. Eu vou estar reencaminhando lá no grupo, principalmente para vocês que entraram por agora no grupo. Vocês precisam estar se atentando a isso. Eu vou encaminhar também para vocês darem uma olhada um guia de uso das logos. Ele é curto, gente. Vocês têm que ler eles, por mais que não goste de ler, é importante. Eu entendo que às vezes é maçante, né? Muita coisa, mas com o tempo a gente vai pegando. Se cada um tirar um tempinho do seu dia para dar uma estudada sobre isso, já ajuda bastante você na execução do seu projeto. Durante a execução do seu projeto, você tem que se atentar a fotografar, registrar, a produzir documentos, a produzir, por exemplo, você iniciou alguma reunião para contratação de pessoal, você fez uma reunião online ou presencial, você pode tirar fotos, pode fazer a gravação. Você iniciou também a fase de locação de algum produto ou de aquisição. Você guarda a nota fiscal mais recente, você já vai ter o extrato, né, salvo, que depois você vai retirar, você vai emitir, mas de início não é solicitado o extrato de todas as transferências. É só o extrato da conta bancária zerada, que comprova que ela. O extrato geral, né? Geral, eu não sei exatamente qual que é o nome, eu não me recordo agora. Mas de você produzir, o que eu quero enfatizar, né? A questão é de produzir toda a documentação e registro de cada etapa, desde o início até o final da execução do seu projeto, tá bom? Eu vi que tem uma pessoa levantada a mão, pode falar. Sou eu, Anne, Marfisa. Eu vim escondida aqui atrás da empresa, Magma Produtora, né? Que está aparecendo aí para você. Está me ouvindo? Anne? Está ouvindo? A Anne está sem microfone, não sei se está ouvindo. Estou escutando. Ah, perdão, eu levantei a mão quando você falou aqui, né? O pessoal tira um tempinho, é importante ler. Gente, a Anne é muito boazinha. Ela está sempre, né, contemporizando. Não é só importante ler, tira um tempinho, é obrigatório, gente, é obrigatório. Porque se vocês não lerem, vocês não vão conseguir compreender. Também é natural que a gente leia isso 10 vezes e não compreenda ainda tudo. Mas chega uma hora que a gente compreende e, toma, e domina. Nem todos esses termos
jurídicos, infelizmente, por mais que simplifique, tem termos que são, sim, termos jurídicos, porque a gente está lidando com uma lei. E por se tratar de uma lei, muitos dos termos da constituição dessa lei, de como isso é configurado juridicamente, são colocados nos editais, porque o edital também é uma peça jurídica. Por isso que a Anne ser assim tão boazinha, tira o tempinho, quem sabe vocês vão. Não, eu acho que tem que ser entendido por todos nós, Anne, que quanto mais domínio a gente tiver, mais condição a gente vai ter de fazer da forma certa, porque corrigir é muito trabalhoso, né? A gente está sempre corrigindo o passo, o caminho, porque às vezes começa da forma errada, tem que corrigir, mas é obrigatório ler. E se não entender, perguntar. E acho que é super válido. E já dizer que eu tenho uma proposta, né, de realização de um fórum de cultura que está parado, exatamente porque a gente não teve, teve tanta luta que a gente teve que enfrentar esse ano, né, por ser o primeiro ano da PNAB, e por estar atrasado e tudo, é tanta luta nacional, estadual, municipal, né, que eu ainda não realizei, mas que eu, vendo assim agora o encaminhamento, o fato de que a gente conseguiu ter tudo validado para receber o segundo ciclo, palmas para a dona Anne, porque realmente o Estado não conseguiu, gente, vocês não estão entendendo. O Estado não aderiu à execução do segundo ciclo da PNAB, ou seja, o Estado perdeu milhões de reais que seriam para todos nós, do Estado até nosso também, tá? Nós somos aptos, estamos todos aptos a competir no Estado. Então, pedi a palavra só para te dizer, não precisa ser tão boazinha, Anne. Pode dizer para nossos colegas que, gente, tem que ler, tem que estudar, tem que aprender, tem que entender para que você faça corretamente. E se você não quiser ler, estudar, compreender, e quiser contratar alguém para fazer isso, a lei não proíbe, não proíbe, assim como a lei dá para a ANE, para a gestão como um todo, a possibilidade de pegar uma parte do recurso, que é 5%, e contratar uma ajuda para ela. Aliás, Anne, eu estou sempre dizendo, eu vejo você fazendo muitas coisas, aprendendo, contrate alguém para te ajudar. A gente lutou muito durante 4 anos para conseguir esse percentual disponível para a gestão, esperando que a gestão faça o melhor uso possível dele, porque se for para fazer mau uso também, deixa na conta que a gente executa, né? Mas assim, faça bom uso, contrate alguém para te assessorar, para ajudar você com as peças de edital, com as peças jurídicas. Porque o bom do jurídico é que ele cria um mecanismo, porque quanto melhor o regramento, mais tranquilidade a gente vai ter. Às vezes a pessoa fala assim, é muita burocracia. Gente, se não tem burocracia, não tem regramento, fica muito solto, é ruim para a gente também, porque você vai estar sempre no embate, o que é que está sendo pedido. Enquanto que o regramento, ele determina para você o que está sendo pedido ali é o mínimo, o que você vai fazer é aquilo ali. Às vezes, por falta de conhecimento, a gestão coloca um regramento, muita coisa, mas não é porque precisa, às vezes é porque falta de conhecimento, então engessam muito para evitar serem responsabilizados, porque não é só a gente que é responsabilizado com o nosso CPF, o gestor também está responsável. Então, eu entendo muitas vezes quando a coisa está muito engessada, mas eu acho que os nossos editais são simples, eles são bem elaborados, simples assim, não é simplesinho, mas ele não tem termos complexos, complicados, né? Então, já teve um cuidado nessa elaboração. Então, é isso, gente, fazendo discurso na cabeça de vocês para dizer, não sigam a Anne, tá? Não faça o que ela faz o que ela faz, que ela estuda, lê, se prepara, a gente tem que fazer igual. Obrigada. Então, é isso mesmo que a Marfisa falou. Às vezes eu tomo um pouco cuidado nas palavras, né? Mas realmente, gente, é obrigatório vocês a ter o conhecimento. E por mais que vocês vão contratar uma empresa que às vezes é uma ajuda muito válida demais, e principalmente quando você tem uma agenda lotada, para executar seu projeto, você pode ter uma equipe bem elaborada, bem estruturada, mas se você não tiver o conhecimento básico, pelo menos, não procurar saber, não ter curiosidade e tudo mais, vocês podem ser passados a perna também, podem ser enganados de certa forma, isso não é bom. A gente nunca desconfia, né? Mas
É aquele ditado, a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né? Mas é bom estar preparado, sim. E até para vocês fazerem tudo corretinho no projeto de vocês, para das próximas vezes, nos próximos anos, não sofrer nenhum tipo de penalização, não estar com impedimento de participar. E quem tiver, por exemplo, faltou algum documento, ou preciso corrigir alguma coisa, ainda dá tempo de enviar, ainda dá tempo de corrigir. E, e é isso. Eu vou continuar aqui com a apresentação, só para não pular nenhuma parte para você estar bem por dentro de tudo certinho. Sobre o termo de execução cultural, que é o que eu expliquei, que ele vai firmar o compromisso, que é parecido com um contrato, que tem as obrigações das partes, do valor, o prazo de vigência, é, como que vai funcionar a fiscalização, e aí todos vocês assinaram um termo. E aí eu peço que vocês leiam. Esse termo ainda fica lá no portal, em documentos assinados, então vocês vão conseguir ver. Mas se caso vocês não conseguiram baixar, não tem salvo, não estão conseguindo ver, vocês podem entrar em contato diretamente comigo no meu WhatsApp, que eu posso estar encaminhando para vocês, tá bom? Para vocês lerem. Ele tem alguns termos um pouquinho mais complexos, mas não são muito complexos. Vocês podem até, caso ficar com dúvida em alguma palavra, perguntar para mim ou pesquisar na internet também. Uhum. Que a internet, o portal do Mink, por exemplo, ele tem bastante coisa aberta a público, tudo, né? Aberto a público, na verdade. E tem bastante material de orientação, cartilha também. Tá. E sobre a conta bancária, eu vou falar novamente. Vocês que participaram agora desses editais agora, se tiver alguém participando, já foi pago tudo. Só ficou um ainda que não foi pago, mas eu acredito que vai ser pago hoje ainda também, para todos serem pagos no dia. Então, por isso que eu vou lembrar agora de avisar vocês, para vocês fazerem o seguinte, para vocês colocarem no investimento esse valor, porque se caso o banco cobrar taxa ou alguma coisa, esse valor que vai render, e vai render com certeza, ele pode cobrir essas taxas, você pode investir mais alguma coisa dentro do próprio projeto, tá? É só dentro do projeto que pode investir, tá? É, e pode ser o resgate a qualquer momento também, não tem problema. Aqui, o agente cultural deve abrir uma conta específica, não pode receber nenhum recurso lá dentro. Se vocês forem receber a ajuda de alguém privado, do setor privado, para poder financiar o projeto, tem que indicar outra conta bancária, tá, pessoal? E tem que ser preferencialmente isenta de tarifas ou tem algum outro caso que pode ocorrer, em caso de algumas contas CNPJ. E aí, esse valor de rendimento pode cobrir esses gastos. Para o próximo slide. Aqui é a execução do projeto, que fala um pouquinho sobre o que a gente já conversou agora, um pouco antes, né? Sobre a execução, sobre a exibição das marcas do governo federal e do município, e seguir o manual de aplicação. Eu vou mandar para vocês assim que encerrar, porque eu estou no notebook aqui agora e eu não estava conseguindo enviar sem sair da tela agora nesse momento. Mas eu vou encaminhar para vocês esse manual tem lá no portal do Mic, mas eu vou encaminhar lá no grupo, tá? Preferencialmente estar em formatos acessíveis a pessoas com deficiência. Se for, por exemplo, um vídeo divulgando o seu material, o seu evento, alguma coisa assim. Você, se preferencialmente puder colocar, por exemplo, a legendagem, a legenda, se for possível, já prevista, colocar, ai meu Deus, um profissional, não é instrutor, de Libras, fugiu a palavra agora, de repente, e ter caráter educativo, não vão ter promoção pessoal de autoridades, não pode, tá? É vedado ter a promoção de qualquer tipo de autoridade, político, tá? E é obrigatório que todo material de divulgação produzido
tanto nas redes sociais quanto o gráfico, o físico, que ele seja, que ele contenha essas marcas também, tá bom? Se caso surgir alguma dúvida, minha garganta meio. Se caso surgir alguma dúvida sobre isso, sobre a aplicação das marcas, vocês podem estar perguntando no meu pessoal também, que, que eu vou estar respondendo algumas dúvidas, tá? Porque geralmente essas dúvidas sobre o uso das marcas ou sobre a execução, eles aparecem mais durante a execução mesmo. E aí, se no caminho surgirem dúvidas, vocês podem estar sempre à vontade para estar perguntando, pesquisando e me perguntando também. Vamos lá. Aí, lembrando, eu vou falando novamente, registra tudo que vocês puderem com fotos, vídeos e envolver a sociedade também nos eventos, por exemplo, para ele encaminhar o máximo de convites possíveis em casos de eventos também. Pode falar, Marfisa. Seguinte, gente, o que está acontecendo, não só aqui, mas que está acontecendo no estado todo, no Brasil inteiro, na verdade, tá? Não é novidade, não. É a dificuldade que os agentes estão tendo, porque a gente está trabalhando com prazos, né? Então, por mais que a gente se organize, a vida das pessoas continua acontecendo. E aí eu tenho percebido muito, a gente tem grupos nacionais, né, de vários segmentos, agentes territoriais, agentes democráticos do Ministério da Cultura, Operativa Nacional dos Comitês, comitês de cultura. Então, assim, por estar inserido em todos esses ambientes, eu percebo que a nossa dificuldade não é só nossa, ela está acontecendo em todos os lugares, na hora da realização dos eventos de contrapartida, dos shows, enfim, tudo que é aberto ao público. Desde a pandemia, isso está acontecendo. Na pandemia, houve aquele boom da coisa do ambiente virtual, e isso só vem se agravando. Quanto mais tempo passa, mais dificuldade de fazer as pessoas participarem das coisas presencialmente. Então, uma coisa que eu queria já colocar aqui para a Anne, que está até aberto aqui no meu computador, estava escrevendo para a secretaria para sugerir isso, é que a gente busque, se possível, se os agentes quiserem, concordarem, que a gente tente se juntar de alguma forma para realizar determinadas ações. Então, de repente, olha, eu fiz um projeto no Cunhã, recentemente, no Lago do Cunhã, e aí a contrapartida aconteceu em Porto Velho. O que que era? Era uma oficina para crianças do Lago do Cunhã, né, na região ribeirinha. Para chegar lá é uma vida, né? É moto, táxi, carro, barco, tudo, sabe, voadeira e tal. Então, um lugar muito remoto. Qual era a contrapartida interessante que foi sugerida no projeto? Trazer para expor na capital as telas das crianças, que é um trabalho lindo que eles realizaram. Na hora de realizar a contrapartida, a gente calculou que eu tinha cometido um erro. Eu coloquei um recurso que dava, eu estava pensando em trazer as crianças que tivessem um resultado, depois a gente viu, não tem como. Tinha o dobro de crianças pensado. Então, a gente ajustou o projeto para, ao invés de atender 15 crianças, atendemos 33 crianças. Todo mundo concordou que, né, não tinha como separar as crianças, todo mundo queria participar. Então, dividiu o valor da bolsa. Foram mais crianças, todas participaram, 31 chegaram ao final, 31 participaram da amostra. Aí, como é que a gente resolve isso, equaciona isso, se o recurso não dava para isso? O curso mínimo para eu trazer só de passagens para cada criança era R$ 205, só a passagem, da moto, da voadeira, do barco, do carro. Como é que eu transporto crianças, levo crianças para a capital sem levar o acompanhante? Não tem, então dobrava meu custo e meu número de pessoas. Eu precisaria trazer os seus acompanhantes, os responsáveis legais, porque eu também não era doida de trazer as criancinhas do Lago do Cunhã para Porto Velho com uma pessoa ou duas de acompanhante, tinha que ser os acompanhantes. A gente viu que era inviável, então a gente fez uma exposição lá no Lago do Cunhã, para as famílias, para as crianças, na escola. E trouxemos as telas deles para a capital. Quando a gente trouxe as telas para a capital, a gente viu que era uma contrapartida muito mais interessante, e que pena que as crianças não estavam. Então, às vezes, a gente erra no planejamento, e na hora de prestar contas, o que aconteceu? A gente organizou tudo, projeto lindo, pronto, apareceram 3 pessoas para lançar livro durante a exposição. É óbvio, porque aí uma fala assim, eu colaboro com a imprensa, outra eu colaboro com o buffet, eu colaboro. Por quê? Porque para aquelas pessoas, uma exposição montada no local durante 30 dias era o lugar ideal para elas fazerem um lançamento de livro, porque como é que elas vão arregimentar
público para o lançamento de um livro apenas. Então, as pessoas estão juntando produções, está acontecendo no Brasil inteiro, Porto Velho está fazendo direto, de Paraná fez agora, com 6 artistas, meio que uma maratona, para que juntos custeiem a estrutura e façam o lançamento. Então, acho que a gente tem que pensar nisso, e como a gente vai compartilhar esses recursos e essa responsabilidade para que a gente consiga atrair um público maior, porque está ficando um pouco... É mais tranquilo, por exemplo, para um artista como, sei lá, Marco e Márcio. Eles fazem muitos shows, eles estão sempre perto dos públicos deles, né? Então, tem alguns projetos que eles já estão garantidos em termos de público por conta da atuação do artista. Na música, isso é mais viável. Agora, em outros segmentos, é muito mais complicado você colocar público para te assistir. Então, se você está realizando, estou vendo que o Gustavo está aqui, você está realizando a exposição de um vídeo, de um curta, de 15 minutos. Ah, mas se você estiver fazendo uma exposição de vídeos, aí eu tenho ali 4 agentes, 4 vídeos, eu consigo ter, em 1 hora de exibição, atrair um público maior, fazer uma festa maior, melhor, porque daí soma-se os recursos dos projetos disponíveis para essa estrutura, e eu acho que seria uma boa saída para a gente, do ponto de vista da entrega para a comunidade, porque eu estou sentindo que o esvaziamento que aconteceu com a nossa amiga da oficina de leitura, isso é porque é uma questão de comportamento das pessoas hoje em dia. Tem a ver com um modo de vida das pessoas que estão acomodadas, porque elas não estão acostumadas a isso, não tem esse... É o que a gente chama na cultura de formação de público. A gente não tem formação de público. O nosso público tem muito mais interesse no entretenimento. Então, a música, como ela está nesse lugar do entretenimento, se eu estou vendo uma música, mas eu estou ali no bar, tem cerveja, tem comida, está tudo dominado. Agora, eu sair de casa, me preparar para entrar num espaço cultural, assistir uma peça de teatro, assistir uma dança, tem funcionado para quem está levando as crianças, porque as crianças automaticamente levam os pais, pronto. Os pais, a babá, a tia já formou o público. Para quem está fazendo um projeto para adultos, projetos para adultos, este é um desafio. Eu vejo as pessoas com muito pouca disposição para irem para a rua para verem as coisas, tá? Então, fica aqui uma sugestão de juntar alguns projetos que tenham afinidades ou que estejam em regiões assim que possam, enfim, que possam se juntar de uma forma saudável, compartilhada, e ser bom para todo mundo, e a gente conseguir dar mais visibilidade para a política, porque o grande problema da política pública não se manter é a gente não ter força. A gente não tem força quando a comunidade, a sociedade não entende que isso é um direito dela, de acessar, e que seria muito mais valioso ela bater palma para nós que bater palma para o Zezé de Camargo, que já está com a vida ganha, para o Thales Roberto, que está com a vida ganha. Entendeu? Vocês não pensarem que eu só estou falando dos outros artistas, estou falando do meu também. Então, essa é uma ideia, tá, Anne? Para você levar para a secretaria, acho que nem precisa de oficiar, eu estava até escrevendo um ofício aqui, mas acho que não precisa, leva para discussão aí entre vocês, para que isso possa ser aceito por quem queira, obviamente, né? Que é obrigatório, né? Quem quiser se juntar para se fortalecer. Durante a oficina que eu fiz aqui em casa recentemente, da última vez que eu fiz aqui, a gente sugeriu isso, por exemplo, para o pessoal da escolinha de música, né, do GCL, com as crianças da Carmen. Tentem, já que é tudo criança, tentem ver o que vocês conseguem fazer, porque é muito triste você ver no final do resultado que você fez com a melhor boa vontade, mas não tinha público. Não é nem só para assistir, é para realizar, que é pior, porque é uma entrega, né? O que a gente faz não é só para a gente, é para entregar para a comunidade. Obrigada. Tá bom. Sem deixar eu falar também, minha filha. Eu ia comentar mesmo aqui sobre isso, para a gente. Estava pensando de de vocês e eu também, da gente conversar mais entre a gente, até conversar mais lá dentro do grupo também. O grupo não é muito para conversar sobre os projetos, a execução, né, no caso, mas vocês podem divulgar tudo que vocês
pretenderem divulgar, vocês podem estar divulgando. Mas no particular, a gente pode marcar uma reunião também até presencial, ou online, ou assim, ou vocês mesmo, eu vou mandar lá no grupo, vou mandar lá no grupo o nome do projeto e o nome dos proponentes que estão em execução atualmente, ainda em execução. E o contato. E aí vocês podem entrar em contato um com o outro, no que você mais se interessar, que faz parte do seu eixo, do seu nicho, e desenvolver algumas ações, algumas etapas em conjunto. E também a gente está prestigiando quando algum colega, por mais que não seja do seu nicho, para vocês estarem prestigiando se não estiverem ocupados no dia. Por exemplo, o recital que vai acontecer amanhã, do Gerciel. é, e também sempre o festival também de artes, né, que o Elton mandou, que foi, acho que se não me engano, hoje e amanhã. Não, que dia é hoje, gente? Tô perdida. Que dia da semana é hoje? É quarta e quinta, né? Quarta e quinta, ele fala. É, mas é isso, eu vou mandar lá no grupo então, tá? Deixa eu até anotar as coisas que eu vou mandar. Assim que acabar aqui, eu já vou mandar lá no grupo pra vocês. Abre, gente, por mais que às vezes tem gente que tá só no celular, mas eu acho que dá para abrir. E quem tiver dificuldade em abrir, eu ajudo a baixar um aplicativo que dá para visualizar os documentos no celular também. Aí eu vou mandar o seguinte, ó, para vocês entenderem. Vou mandar esse, esse, essa apresentação. Na verdade, eu não vou mandar a apresentação, não. Eu vou mandar só o link com o vídeo do YouTube, o link, e vou mandar essa planilha que contém o nome do proponente e o nome dos projetos ativos e o contato deles. E aí eu vou pedir para vocês, vou mandar uma mensagenzinha lá também, para vocês dar uma olhada e entrar em contato um com o outro, tiver esse contato um com o outro, que é bem interessante, tá bom? Que vocês podem ajudar um ao outro a entregar um produto, uma coisa de qualidade, um projeto de qualidade para a população. E é bom que a Marquesa falou, para a formação de público, a gente precisa divulgar. O foco hoje em dia está principalmente na divulgação nas redes sociais. A divulgação, o planejamento de divulgação tem que investir um dinheiro, tem que sempre, eu vejo nos planilhas, eu sempre oriento também a colocar um investimento na divulgação, até mesmo para ter uma estruturação melhor do plano de divulgação, que é um dos critérios de avaliação também dos projetos. E aí, impulsionar as publicações. E também, quando vocês se juntam, o público de um também auxilia no, na formação de público, tá? Tá, prestação de contas, o essencial. O relatório de execução do objeto, tá? E o relatório de execução da política cultura viva, ele é um pouco diferente, tá? Mas sempre o relatório de execução do objeto, ele vai estar contido um modelo em anexo aos editais. E se vocês não acharem, vocês podem estar me mandando mensagem, que nem algumas pessoas fazem, e que eu mando ele em PDF e no Word para vocês também. Manda mensagem no meu privado que eu encaminho. E aí, o prazo de entrega a gente fixou 60 dias, mas o Mink, ele apresenta 60, 90, ele dispõe 60, 90 dias, mas a gente fixou para 60 dias após o fim do projeto cultural, da execução do projeto cultural. Ah, e aí, mas não é só o relatório de execução do objeto, tá, pessoal? Tem que ter também os registros, o relatório fotográfico. Eu coloquei aqui nessa apresentação, é só um resumo para guiar mesmo, porque eu estou falando bem mais do que está escrito ali na apresentação. Vocês têm que encaminhar um relatório de fotográfico, ou de vídeo, ou registros. Vocês já podem encaminhar. Não precisa encaminhar logo de cara junto com o relatório de execução, relatórios financeiros, notas fiscais, entendeu? Recibos, não precisa encaminhar no primeiro envio da prestação de contas. O que vai precisar encaminhar de primeira na prestação de contas é
o relatório de execução do objeto preenchido, que é um documento que está em anexo aos editais, a cada edital que você participou. Você vai preencher ele, cada pergunta, não pode faltar nada. E vai encaminhar também, junto com esse relatório de execução do objeto, um relatório fotográfico ou de vídeo, de registros, de quem fizer a oficina pode colocar também a lista de presenças, a lista de chamadas junto, que são documentos de registros de comprovação da execução do objeto, tá bom? E aí aqui está até escrito, comprovação de resultados. Inclua fotos, vídeos, listas de presença, materiais de divulgação. Inclusive, tem pessoas que esquecem muitas vezes de colocar as fotos e os vídeos que foram divulgados nas redes sociais. E precisa ser encaminhado os prints, precisa ser encaminhado o link do Instagram, precisa, porque a gente vai verificar se foram utilizadas as marcas corretamente. A gente vai verificar se em toda a produção, tanto gráfica quanto das redes sociais, se for utilizadas as marcas de forma devida e se for feita a citação de seleção através do edital, número tal, tarará, a informação de que foi oriundo do recurso da Política Nacional de Blanc. Você vai demonstrar de forma efetiva o produto cultural através desses registros, entendeu? E também, se vocês foca no que vocês colocaram na inscrição sobre acessibilidade, registra, se você colocou lá que o espaço é um evento, vamos supor, um exemplo, ele vai ter rampa, ele vai ter banheiro acessível, você tem que registrar, tem que gravar, tem que tirar foto, registrar se essa acessibilidade que você marcou lá foi confirmada, entendeu? Se ela foi feita, de fato. E quem não encaminhou, encaminhar. Mas que às vezes não tirou no momento, se tirou antes ou depois, foto desse local, se tem realmente a acessibilidade que você marcou, e fotos durante esse evento também, entendeu? Durante essa oficina, vamos supor, na oficina, do que foi o mesmo local, para comprovar que esse foi o local, o mesmo local. Se tem uns aplicativos também que aparece a data, o horário e o local. O nome dele, depois eu passo para vocês o nome, que eu não vou lembrar de pôr agora. Pra... E o material de divulgação, que eu já falei para vocês, anexa tudo isso junto e encaminha. As notas fiscais e recibos, quando que elas são solicitadas? Elas são solicitadas se não for comprovado de, é, de forma clara a execução do objeto. Porque o relatório ele deve demonstrar, e esses documentos enviados junto com o relatório, deve demonstrar claramente a correlação entre o que foi planejado, o que você inscreveu, o que foi selecionado e o que realmente foi executado. Anne, eu alterei o local, eu alterei a data, alterei o horário. Essas questões não tem problema, elas podem ser alteradas, só que elas precisam ser motivadas. Você vai colocar lá. O local foi tal. Vamos supor, gente, por favor, vamos pensar aqui direitinho sobre isso. Vamos supor que você colocou lá na inscrição do seu projeto que ele seria lá na CIJ. Só que por algum motivo não deu certo. Vamos supor que foi marcado um evento mais importante, ou eles cancelaram o evento. Você não solicitou com antecedência, já estava marcado para outra coisa. E aí você quer manter a data, ou também não vai dar naquela semana, e aí você trocou a data e o local. Aí lá no relatório de execução, na hora de você preencher, ele vai estar perguntando lá o local e a data. E aí você vai colocar outro local e outra data. E não vai motivar? Pelo amor de Deus, tem que motivar, tem que explicar, olha, eu foi solicitado o local para a data tal, mas ele já estava marcado com antecedência para outra situação e foi alterado para o local tal. E aí você vai ter que verificar, gente, se esse local tem as condições que você disse que teria lá no momento que você inscreveu o seu projeto. Vamos supor que você disse que vai ter uma rampa. Aí lá na CJ tem rampa. Aí não, vamos supor que você vai procurar outro local. E esse local não tem rampa. Aí não pode ser. Você precisa encontrar um local que tenha o mínimo do que você disse.
Porque a acessibilidade também é um critério de avaliação. Então, a gente avaliou o que você colocou, o que você informou na sua inscrição, entendeu? Então, você tem locais públicos. A minha dica é locais públicos, e os locais públicos, geralmente, todos eles têm a acessibilidade mínima garantida, entende? Tá. E sobre o relatório financeiro que eu falei para vocês, quando que ele é exigido? Ele não é exigido logo de cara, tá? Ele é exigido nos casos seguintes: quando não foi comprovado o objeto, a execução do objeto, quando o relatório de execução do objeto não comprovar adequadamente o cumprimento das metas e das atividades previstas no projeto inicial. Se você não conseguiu executar o objeto, por exemplo, você falou que vai produzir um videoclipe com uma música autoral. E aí você não colocou vídeo e nem foto e nem alguma comprovação de que realmente esse vídeo ficou pronto. Então ele não foi comprovado 100% que foi executado, que foi feita essa meta que você colocou de gravação de um videoclipe com a música autoral. Esse é só um exemplo, tem vários tipos de projeto, tá? E quando houver a denúncia de alguma irregularidade, também pode ser solicitado pela comissão essas notas fiscais, extratos bancários, recibos, que é o que a gente chama de relatório financeiro, tá, gente? Quem levantou a mão pode falar. Pode falar, Pablo. Boa tarde, a Carmen, é que estou usando outro e-mail aqui. Anne, no meu caso, que foi só compra de materiais, é bom, é necessário eu mandar todas as notas, certo? Anne, seu microfone está funcionando? Não estou ouvindo, Anne, o microfone está fechado. Anne? Anne, seu microfone está fechado. Estava fechado. Lembrando, você colocou na sua planilha orçamentária que você colocou só a aquisição de materiais mesmo. Esses extrato, ó, essas notas fiscais, recibos e que é o que a gente chama de relatório financeiro, e todos esses documentos financeiros, eles você precisa guardar até 5 anos após a execução do seu projeto, tá? E então é recomendado guardar até 5 anos. E sobre o seu projeto em si, ao falar que a gente precisa que você comprove a execução do objeto, é sobre as metas que você colocou lá, que eu lembro de algumas delas, que era as aulas, as oficinas, aí a outra meta era o encerramento dessas aulas com uma leitura, se não me engano, né? E é o que eu lembro, mais ou menos, mas é essas metas que você vai precisar comprovar que executou integralmente, entendeu? Foi isso que você colocou lá no seu projeto. Tá bom? Como que eu posso comprovar? Eu vou citar exemplos aqui que você pode comprovar através das fotos, de vídeos. Você também pode aumentar as metas. Vamos supor que você colocou 10 aulas, 10 oficinas. Você só não pode fazer menos que isso. Pode fazer menos, desde que seja motivado, tem uma explicação, se houver a boa-fé e uma explicação, motivação, vai ser analisado conforme a explicação, entende? Mas você também pode, vamos supor que foi necessário fazer mais uma oficina, mais uma reunião. E aí você vai lá, tira foto, faz a lista de presença. Você pode fazer uma reunião sem ser no local que você indicou também, o local pode ser alterado. Você pode colocar mais um encontro, vamos supor, de encerramento em outro local também. Aí tira foto de tudo, grava antes de fazer, faz a divulgação pelas redes sociais, pelo Instagram, coloca a marca da Penab no cantinho e do governo federal e da prefeitura.
vou mandar lá o print e a cartilha de como que usa, entendeu? E aí faz essa parte, essa execução do objeto que você vai guardar esses registros para poder fazer a sua prestação de contas, o seu relatório de execução, o seu relatório fotográfico, os seus registros, entende? Tá. E aqui, no final, para concluir, as consequências da não prestação de contas, a notificação inicial, primeiro é feita uma notificação para providenciar, e é colocado um prazo na notificação, e aí depois vem a ação de cobrança, que é a ação de cobrança pelos valores recebidos, que é a devolução, solicitação de devolução através do jurídico, tá? E da Receita, e pode ser até, se necessário, inscrito em dívida ativa, se não for pago, se não for quitado. Também pode acontecer sanções legais das penalidades previstas em lei, impedimentos de participar de futuros editais, é, e, e as medidas compensatórias, que são em casos de execução incorreta ou descumprimento de alguma obrigação. E aí pode ser determinada alguma medida, alguma ação que compense, além das penalidades legais, tá? E o último é sobre aqui alguns prazos e um checklist no geral, né? Organize toda a documentação fotográfica e audiovisual, compile listas de presenças e registros de participantes, reúna material de divulgação produzido você pode reunir dentro de um pendrive, dentro de uma pasta. Eu aconselho vocês sempre terem um notebook dentro da equipe de vocês para poder ficar, salvar todos os documentos, todos os materiais de divulgação também. Prepare a descrição detalhada de cada atividade, pense com carinho em cada ação, em cada etapa que você colocou no seu cronograma de execução e nas metas que você colocou que vai alcançar com o projeto. Quem colocou estimativa de público precisa ter atenção quanto a isso também, que eu verifiquei que algumas pessoas colocaram eventos e estimativa de público. E aí você tem que alcançar, pelo menos buscar meios e fazer o planejamento e depois demonstrar o planejamento dessa divulgação, desse plano de divulgação, gente, tá? No momento da entrega, verifique se todos os anexos estão incluídos, se ficou bem claro, se está legível, confirme o cumprimento de todas as metas que você colocou. Se você precisar, Anne, por algum motivo eu perdi o projeto que eu escrevi e os documentos que eu enviei, o cronograma de execução e a planilha. Você pode me solicitar que eu tenho tudo salvo aqui no sistema eletrônico dos processos, cada um tem um processo, cada um tem um número de inscrição, o número de processo, e aí tem tudo salvo lá de vocês. É, mas se você não salvou, salvou, né? Já vamos correr atrás, tá? E já vamos verificar essa parte, já me solicita, já mando para vocês. Revise a correlação entre o planejado e o executado e protocole dentro do prazo previsto. É 60 dias, aqui tá de 60 a 90 dias, gente. Mas ficou fixado 60 dias, tá? E se precisar de tirar qualquer tipo de dúvida, vocês podem entrar em contato com a secretaria por e-mail ou pelo meu WhatsApp também. Se vocês quiserem deixar registrado, é bom sempre mandar por e-mail para deixar registrado. E se for algo mais informal, pode ser sempre pelo WhatsApp também. Vocês têm alguma dúvida? Surgiu alguma dúvida até o momento? Não? Se você tiver alguma dúvida, pode levantar a mão, tá? Tem alguém que entrou por agora e tem alguma dúvida sobre a prestação de contas? Pode falar. Nenhuma dúvida, então, né? Se todo mundo não tiver dúvida, vocês levantam a mãozinha, porque daí eu vou encerrar a reunião, tá bom? Se ninguém tiver nenhuma dúvida, levanta a mãozinha, todo mundo, que eu vou encerrar a reunião. Eu tenho uma dúvida, tia Anne.
Tia Anne, Sim, pode falar. uma pequena dúvida sobre determinados serviços que são prestados por pessoas aqui da comunidade, se todas elas são obrigatórias nota fiscal. Peraí. Eu não entendi muito bem a parte do meio. Você pode falar? Eu vou chegar até mais perto aqui. Pode falar de novo? Sim, a prestação de contas, aqui nós estamos falando de prestação de contas tanto da LPG quanto da PNAB, certo? Sim. Ambas as leis, elas flexibilizaram a prestação de contas. Elas vão exigir o objeto, né? O objeto, o extrato da conta, porém, alguns serviços não estão sendo feitos com nota fiscal, é o recibo da prestação de serviço e o comprovante da transferência do PIX para aquela pessoa que realizou o serviço. Isso é o suficiente para a prestação de contas ou vocês vão exigir nota fiscal? Não, a gente não vai exigir nenhuma nota fiscal, só o extrato da conta bancária geral e os documentos do relatório de execução e os vídeos, fotos e etc. Se caso necessário, a gente vai solicitar notas fiscais e recibos para verificar a veracidade. Certo, era só para, não é uma dúvida minha, uma dúvida de um colega, mas como ele fez para mim, eu estou colocando aqui abertamente para ficar registrado na gravação dessa reunião. Obrigada. Uhum. Eu que agradeço. Aí, ter atenção que eu já comecei a dar uma olhadinha em algumas prestações de contas, e algumas delas não têm, por exemplo, o registro dos materiais de divulgação, não foram encaminhados. E aí eu vou tá mandando o link dessa reunião, tá mandando para lá no grupo, porque ainda dá tempo, porque vai ser analisada as prestações de conta todas juntas, em conjunto, a partir de março de 2026. E aí vai se encerrar o prazo, eu vou verificar o dia certinho que vai se encerrar o prazo, mas vai ser de março de 2026, se eu não me engano. Não, perdão. Vou fazer até a conta certa. Vai ser, acredito que no final de abril, na verdade, o prazo final da prestação de pré-envio da prestação de contas. Vou verificar o dia bem certinho, tá bom? Você está E falando da porque PNAD? é 60 dias após a finalização da execução, tá? É... Anne, Oi? perdão, você está falando, este prazo que você está colocando, você havia dito que haveria uma extensão de prazo para o edital da LPG para março. Porém, no edital, isso eu não vi isso ainda formalizado, tá? Por isso que eu estou te perguntando. Em relação à PNAB, a gente tem duas datas distintas, certo? Uma para os editais que foram distribuídos da primeira etapa e outro prazo para esses editais recentes, certo? Certo. Então, a ideia agora é o seguinte: os projetos inscritos na primeira etapa, da PENAB, eles eram de curto período, todos eles, o cronograma de execução. Só que eu vou averiguar novamente se realmente se há possibilidade da gente fazer a junção dos prazos da PENAB, da etapa um e da 2, para finalizar o prazo de execução das duas etapas no mesmo período, no mesmo dia. E É, na além de, LPG, a gente vai fazer a formalização da prorrogação. Só que eu não confirmo que se vai ser para março, final de março. Eu acredito que vai ser um pouquinho antes. E aí, a prestação de contas de quem não encaminhou ainda vai ser 60 dias após esse encerramento. certo, eu estou fazendo essa pergunta, que ela é bastante recorrente, né? E também porque algumas conversas com colegas que têm projetos, não só os que eu estou produzindo, mas outros, também havia uma dúvida, porque a gente falou disso, mas isso ainda não está formalizado, e a gente sabe que enquanto não for formalizado, não está valendo. Então, a minha Sim. pergunta Eu é, estava você, averiguando quantos ainda estavam e como é que estava o andamento de alguns outros. Estava averiguando tudo isso e verificando
para não ficar um também. Vamos supor que tem pessoas, vamos supor não, tem algumas pessoas que se inscreveram em três editais distintos, e aí a gente está verificando, eu estou verificando um planejamento estratégico para ver como é que ficaria melhor. E da LPG em si, ele tem agora atualmente, deixa eu verificar aqui, dois projetos em execução aí só. O restante, eles já iniciaram todo mundo o envio da prestação. Aí por isso que a gente está fazendo esse planejamento antes de formalizar. Mas eu Certo. acredito que vai ser formalizado essa semana ainda. Talvez, assim, eu, como sou uma das pessoas que ainda não entreguei o resultado da LPG, inclusive, se não tivesse havido essa possibilidade de prorrogação, eu, infelizmente, teria que devolver o recurso, né? A gente já falou sobre isso, porque eu não posso alterar, eu até alterei pessoas da equipe técnica, porque foi necessário, mas eu não achei viável, né, alterar os atores. E aí, por isso que, como os atores tiveram problemas, cada um no momento, né? A minha atriz do curta é a Valdete é uma atriz muito ocupada, porque ela estava presidindo o Conselho Estadual até recentemente, então agora ela viajou, a gente vai gravar com ela em fevereiro só. Então, por isso que eu estou perguntando, porque eu tinha essa Ah, tristeza, entendi. eu tinha essa questão dessa tristeza. Os meus atores, Valdete e Fabiano, que inicialmente são atores que estavam muito próximos e disponíveis, e conforme as coisas foram atrasando e mudando e demorando, acidentes acontecendo, problemas acontecendo, foi ficando, foi distanciando, foi tendo problemas, né? Esses Então, projetos que eu verifiquei, eu acredito que vai ser em março mesmo. Eu só não sei se vai ser no é, finalzinho de e março. aí, Eu vou verificar certinho no calendário, mas eu acredito que o é, encerramento vai ficar nesse mês. nós fizemos um novo cronograma aqui, de guerrilha, para a gente conseguir trabalhar, inclusive no carnaval, para a gente conseguir fazer tudo em tempo e com os atores que foram escolhidos, né? Por motivos óbvios, porque quando você muda os atores, para o nosso caso, que não temos muitos atores à disposição, você acaba tendo que recomeçar todo o processo. E aí eu falei que achei que realmente recomeçar seria muito complicado, não daria mesmo tempo. Outra coisa que eu queria te falar é em relação a quem tem projetos abertos, tanto da LPG quanto da PNAB. Esses prazos, eles acabaram ficando coincidindo, né? Acho que é março, né, que estava previsto para todo mundo. Mesmo que ele se estenda, uma pergunta. Por exemplo, eu tenho um projeto da LPG e tenho um projeto da PNAB. Se houver a correta distinção, eles podem ser realizados ao mesmo tempo? Por que essa pergunta? Vou dar um exemplo aqui. O Davi tem uma websérie para distribuir, está praticamente pronta, e eu estou auxiliando na produção executiva, então eu sei que está praticamente pronta. Porém, ele tem uma exposição para fazer. E aí, eu estou pensando o seguinte: de repente, alguém vai fazer um evento, uma exposição, alguma coisa, no início do ano. Aí o outro artista tem um outro projeto que não é da LPG, é da PNAB, e ele precisa fazer essa composição também. Seria possível, porque aí eu estou complicando um pouco aquela conversa anterior a respeito das pessoas se juntarem para fazer as entregas e, com isso, potencializar um pouco mais os eventos, divulgar mais, dar mais visibilidade. Poderia ser, por exemplo, de uma lei que é de um ciclo, outra é de outro, mas também é da PNAB, ou é da LPG, ou é da PNAB, desde que haja a distinção correta, a divulgação correta, poderia ser feito dessa forma? Olha, eu acho difícil sobre a questão da LPG com a PNAB, só mais pela questão da aplicação das marcas da LPG e da PNAB, que A elas são divulgação, né? diferentes das logos, né? Sim, são. Na questão do material de divulgação. A PNAB é bem mais fácil, porque vai ser a mesma marca, porque não importa se vai ser o ciclo 1 ou o ciclo 2, vai permanecer a mesma logo, a mesma marca. Certo. E eu acredito que não tem nenhum tipo de vedação, que eu saiba, que eu esteja ciente, mas eu vou fazer o seguinte para vocês. Como ela é uma questão bem complexa até, eu vou estar pesquisando com o mestre Shaolin, que ele é especialista em políticas públicas culturais,
para confirmar, mas que eu tenha conhecimento, eu acredito que não tenha nenhum tipo de vedação. Só que eu acho bem complexo, tecnicamente, misturar a LPG com a PENAB, só mais pela questão do plano de divulgação. Eu Mas eu vou digo, eu verificar estou e aí imaginando esse você cenário. pode perguntar novamente também. Bem, Eu vou ver se eu consigo mandar mensagem para ele agora mesmo, e assim que ele me der o retorno, a minha eu vou pergunta estar passando a informação para vocês. A minha pergunta é porque cada agente vai fazer a sua própria divulgação. Então, cada agente vai divulgar de acordo com o seu objeto. Ele vai colocar a logomarca do Entendi. seu objeto e vai distribuir com os seus pares o seu objeto. A única coisa que iria fazer é, por exemplo, Ah, onde é o entendi. local? O local é na CJ, por exemplo. Aí o Gustavo vai lá distribuir o vídeo, ele coloca lá onde é o local. É na CJ, que dia e que hora? Esse dia e hora, ele faz a divulgação dele normal. O outro da outra lei faz a divulgação dele normal. Porém, lá as coisas vão se confluir. Aí cada um coloca o seu banner, fala da sua É lei. também essa informação de público, né? Eu É, acredito que não tenha nenhum tipo de vedação, mas eu vou confirmar para dar certeza para vocês, tá? te agradeço, obrigada. Eu vou procurar saber para dar uma certeza maior. Mas é até uma ótima ideia, inclusive. Tem mais alguma dúvida, alguém? Ou podemos encerrar? Alguém? Levanta a mão? Não? Então tá bom. Eu vou encerrar agora a reunião, tá, gente? Vai ter mais das próximas vezes, que nem eu contei para vocês. E é o que eu ia falar de novidade para vocês, coisa boa. Ou até depois a gente vai verificar a questão de fazer até uma divulgação, mas a gente conseguiu, pessoal, executar 100% do recurso da PENAB do ciclo um. Com essas últimas transferências de recurso, a gente executou 100% do recurso disponibilizado para a gente, para o nosso município, da PENAB do ciclo um, tá bom? O ciclo 2 ainda não caiu na conta, que nem eu falei para vocês. Mas o ciclo um a gente já gastou tudinho, até os rendimentos também. E isso é muito louvável, é para Cara, é comemorar, muito viu? louvável, Comemorar de pé. eu preciso te Hã? interromper. É louvável, eu preciso te Não interromper. escutei bem, pode falar um pouquinho mais alto? É louvável, e eu preciso te interromper de novo para dizer, Anne, parabéns, Anne, obrigada. Eu sou muito grata por vocês da secretaria estarem conseguindo fazer isso, porque eu estou acompanhando o estado inteiro desde 2020, e eu te digo, nós não tivemos isso em todos os lugares. Apesar das dificuldades, né, tem um monte de municípios que não está fazendo nenhum esforço para realizar, tá? Então, parabéns. É o Estado, né, gente? Basta dizer que o Estado perdeu muito tempo de saber a dificuldade que é. Parabéns para vocês e para nós. Vai estar, a gente vai estar produzindo algum material de divulgação para a gente publicar e eu vou mandar lá no grupo e vocês repostam, tá bom? Posta, vamos comemorar, porque teve muita gente que disse que a gente ia devolver a LPG tudo e que ia devolver a PENAB tudo, ou que não ia conseguir executar 100% e duvidava disso e não acreditava que era verdadeiro, mas que a gente conseguiu, é, que a gente conseguiu executar esse 100% do ciclo 1 da PENAB. E o que mais que eu ia falar? Tá, tem mais uma novidade. São bastante novidade nessa reunião de hoje. Eu estou montando um link para vocês, um para a cultura e um para o turismo, que é bom a gente. A cultura e o turismo tá interligado aqui no nosso município, tá? E um vai ser com o quê? Com cursos gratuitos. Eles são online por enquanto, tá, gente? Que foi o que eu consegui reunir. Mas eu estou tentando já conseguir reunir presencial algumas capacitações para o ano que vem, tá? A gente vai ter que fazer parceria com algumas instituições de ensino, então eu estou tentando juntar algumas parcerias. Mas eu vou mandar lá para vocês depois que estiver prontinho. Eu acredito que amanhã, por volta, ou essa semana ainda. E aí vai ter os links com cursos gratuitos online, diversos cursos, em todas as áreas, até de idiomas também, que é interessante, de Libras também, de intérpretes de Libras.
e também alguns e-books, né, que são livros virtuais, tá? Que vocês podem baixar, imprimir, e aí vai ter também do turismo, que vai voltar também para a capacitação dele com o cliente, sobre hospitalidade, e aí eu vou estar mandando para vocês darem uma olhada lá. E aí, se vocês quiserem divulgar essa ação, esse vai ser um link no Drive, tá? E aí, agora a gente tem também no canal do YouTube, que eu criei o canal do YouTube para o Departamento de Cultura. Por enquanto, eu criei só para o Departamento de Cultura, tá? É, e eu vou colocar todas as reuniões e algumas capacitações presenciais e online, tudo lá, e vocês podem rever quantas vezes vocês quiserem. É longo, gente, é longo, é cansativo, eu sei que é. Mas vocês podem ir lá lavar uma louça e escutar essa minha voz fanha, quase sem voz. E gravando algumas coisas, que tem algumas coisas que a gente esquece e que acabam sendo muito importantes para a gente e dão dor de cabeça depois, tá? Então, vocês fiquem atentos aos pontos importantes. E é isso, e até breve, até a próxima, as próximas reuniões, tá? Tchau. Fica com Obrigada, Deus. abraços a todos vocês, minha vice-presidente do Conselho, né, Municipal de Cultura. Falei, parabéns para todos vocês e dizendo já, aproveitar que eu estou na presença da vice-presidente do Conselho, para dizer que a gente não conseguiu fazer uma reunião ainda, porque está todo mundo, né, assoberbado, e que a gente E, precisa, inclusive, também, que eu ia comentar, é que a gente vai fazer, a gente está verificando para fazer algumas alterações na lei por conta da conferência municipal, tá, e a gente vai precisar fazer. E também aí, nesse caso, não poderia fazer por enquanto agora, mas eu estou tentando agilizar o mais rápido possível, e também tem agora o recesso da Câmara, né, e tem que passar pela Câmara para eles aprovar. Vou sim, verificar o mais rápido possível, assim que eles voltarem, para a gente fazer essa alteração e o que for necessário para a gente já fazer a primeira reunião. E enquanto tá bem. não conseguir fazer a reunião do conselho, eu vou ficar fazendo o que a gente chama, teoricamente, de escuta pública e essas pequenas oficinas, né? Reuniões. Essa E reunião aqui, ela tem uma característica, é uma tira-dúvidas, mas é uma escuta pública, tá, também. Aqui, quando você se coloca para fazer um tira-dúvidas, você está fazendo uma escuta pública, uma oitiva, né, é uma forma de escuta pública, sim. uhum. E também eu vou ter que fazer mais para frente, justamente que é o que eu comentei no começo do vídeo, porque tem algumas coisinhas diferentes que o Link mudou, principalmente para quem é ponto de cultura, para quem é ponto de cultura, para quem tem interesse em ser um ponto de cultura e para os que estão se certificando agora, né, que teve algumas mudanças. Mas eu vou falar disso nas próximas reuniões. Agora eu vou encerrar de vez. E tchau, Obrigada, gente. Boa tchau. tarde. Até a próxima. E qualquer dúvida, vocês podem me procurar também. Ai,